Olá, você que nos acompanha aqui nesse canal no YouTube, sou o Padre Joãozinho. Esse é o nosso programa que hoje começa, esse é o primeiro programa, Comentário à Liturgia de Domingo. Está comigo, professor de Bíblia na Faculdade Uniana, Padre Cláudio Bus. Boa tarde, Padre Cláudio. Boa tarde, Padre João. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui, partilhar a palavra desse final de semana com todos vocês. Então, o nosso programa vai funcionar assim. Durante aproximadamente meia hora, nós comentaremos aquilo que é a liturgia de domingo, não é? A missa de domingo. Tanto nas suas leituras, como é que ela se situa no ano litúrgico. O Padre Cláudio vai nos ajudar a aprofundar o significado das leituras, primeira, segunda leitura, Salmo responsorial, deste quinto domingo da Páscoa. Já vai adiantado o nosso tempo pascal em que a igreja se veste de branco. Não é? Dia 10 de maio, Dia das Mães, por coincidência também, meu aniversário, né? Eu nasci no Dia das Mães, em 1964. Nós sempre vamos começar com a oração da coleta, que recolhe as intenções. Você pode até fazer sua intenção aqui. Queremos fazer uma leitura orante da palavra de Deus e terminamos depois com a oração depois da comunhão própria, desse quinto domingo da Páscoa, em que Jesus se apresenta como caminho, verdade e vida. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Padre Cláudio, eu estava olhando aqui a liturgia desse domingo, continuou uma série de textos de Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, que nos inserem assim naquele momento inaugural da igreja, logo depois da ressurreição de Cristo. Hoje tem aí a escolha de sete diáconos na liturgia desse domingo, né? Desse quinto domingo. Depois do Salmo responsorial 32, em algumas traduções 33, sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Temos um tempo tão difícil de pandemia, então, Salmo de esperança. E a segunda leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 9, tem uma palavra muito central que é pedra. Ele, que é Pedro, escreve sobre pedra e aponta Jesus como pedra angular. E no Evangelho de João, parece que João é que está dando o tom desse tempo pascal nesse ano, e João, então, no capítulo 14, coloca Jesus como caminho, verdade e vida. Ele fala, aliás, um negócio que me deixa sempre impressionado. Ele diz, não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Como é que nós podemos entender o significado desses recortes da palavra de Deus no quinto domingo de Páscoa? A palavra é sua, Padre Cláudio. Isso, Padre João, caros irmãos e irmãs, é interessante como que nesse tempo de Páscoa a igreja faz um caminho conosco. Em cada domingo se desdobra a riqueza do tempo pascal. Se a gente vai observando, né, os evangelhos de cada domingo, por exemplo, no segundo domingo de Páscoa, Jesus aparece aos 11 discípulos, diz, a paz esteja convosco. Né? E ao final também uma bem-aventurança, bem-aventurado aquele que crê sem ter visto. Ou seja, é a bem-aventurança que segue a nossa caminhada. Hoje, como discípulos, nós não temos mais o privilégio dos apóstolos, né, de poder ver o Senhor, de poder sentir como eles sentiram a sua presença, mas temos a possibilidade de entrar em comunhão com Ele, né, pela nossa fé, mesmo sem a visão dos nossos olhos. Então, aqui conta a visão da própria fé, e essa paz, ela de fato é comunicada a quem crê. No segundo domingo, nós caminhamos com os discípulos de Emaús, e o Senhor abriu a inteligência deles para que eles pudessem compreender as Escrituras, e ao final também partilhou o pão, a Eucaristia.
E é o que nós somos convidados a abrir a nossa inteligência durante esse tempo de Páscoa, para entender que a palavra, ou seja, a Bíblia, nos fala de Cristo, nos fala desse verbo da vida que nos alimenta, que nos enche de vida, de sentido, e do qual nós também partilhamos na mesa do próprio pão, que é a Eucaristia. No quarto domingo, aliás, belíssimo domingo passado, Jesus é a porta, né? Só há salvação se nós passamos por ele. E ele também é o bom pastor que cuida de nós, que nos conhece. Nós ouvimos também a sua voz, e é um grande desafio hoje ouvir a voz de Cristo diante de tantas situações que nós estamos vivendo. E nesse domingo parece que a liturgia dá um passo atrás, né? Não fala das aparições propriamente de Jesus pós-Páscoa, mas fala do testamento que Jesus deixou aos seus. Então, se você olhar lá em João 14 até o 17, é o grande testamento de Jesus, que inicia com uma palavra de conforto e de consolação, sobretudo nesse tempo de pandemia, de medo, de insegurança, né, onde Jesus vai dizer: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Então, é uma palavra de conforto para a nossa vida, de coragem, de a gente erguer a cabeça, porque o Senhor caminha conosco. E ele próprio diz que a ida dele para o Pai tem uma finalidade precisa, que é preparar uma morada. Né? Continua dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar-vos um lugar. E é interessante porque isso nos traz justamente o sentimento de que nós temos um lugar diante de Deus, um lugar que é só nosso, do qual o Senhor realmente já está preparando, né, para um dia a gente poder ocupar. É claro que nós ainda temos a nossa caminhada aqui na Terra, mas caminhamos com a força do ressuscitado, caminhamos com a luz e o conforto da sua própria presença. E ele é o rosto do Pai. Se nós olharmos para Jesus, nós encontramos o Pai. Foi o que ele disse a Filipe, né? Filipe diz uma hora para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Se olhamos para a Escritura, vemos Cristo. Se olhamos para a Eucaristia, vemos Cristo. Se olhamos para as pessoas, vemos Cristo. Tomé, num momento, chega a perguntar para Jesus: mas que caminho é esse? E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então aqui o Evangelho nos aponta que há um só caminho de realização, de plenitude, de vida nova, do qual nós devemos trilhar. E há uma só verdade, que é o próprio Jesus. É claro que a gente não pode confundir as questões. Há verdades também científicas, mas Jesus não quer falar sobre esse tipo de verdade. É uma verdade sobre a nossa existência, sobre a nossa salvação. É uma verdade sobre o sentido, sobre a realização. E é justamente esta verdade que se ancora na sua própria pessoa. E ele é a vida já dada desde o nosso nascimento, é a vida continuada, porque ele continua, né, nos enviando e também fazendo com que o Espírito Santo, né, nos sustente, e ele também é a vida eterna, né, da qual um dia nós teremos a graça de sermos participantes. Então, esse processo que a liturgia desse quinto e mesmo do sexto domingo parece que retrocede, quer nos lembrar o testamento que Jesus deixou aos seus e a cada um de nós. E é esse testamento que perpassa o capítulo 14 até o capítulo 17 do Evangelho segundo São João.
no qual nós temos palavras de conforto, temos palavras de encorajamento, temos palavras de comunhão, temos palavras de amor fraterno, temos palavras de vida eterna, enfim, uma riqueza enorme da qual a gente pode rezar, a gente pode meditar, a gente pode tomar a palavra em um momento ou outro e trazer toda essa riqueza também para a nossa vida. Uhum. Que E, interessante. Como é que se ligaria toda essa catequese sobre a pessoa de Jesus com a segunda leitura que Pedro diz que Jesus é a pedra angular e nós somos pedras vivas dessa construção, né? Às vezes a gente olha para a igreja e pensa que a igreja que é a casa de Deus, né? Esses dias eu ainda li num autor espanhol, Dionísio Boróbio, que no seu livro A Celebração na Igreja diz que a igreja não é a casa de Deus, o templo não é a casa de Deus, é a casa da igreja, né? A igreja é que é o templo de Deus e cada um de nós é membro, pedra viva dessa igreja, né? Então, e parece que isso se liga um pouco com aquilo que João fala e o que Pedro testemunha. Como é que é essa ligação entre a segunda leitura e o evangelho? sim, é muito interessante porque Pedro escreve também a comunidades que estão na dispersão. E essas comunidades, elas vivem a grande dificuldade de serem perseguidas, de serem marginalizadas e passam por muitas dificuldades, né? Para, de fato, se constituir em comunidade. Pedro diz, olha, a verdadeira comunidade não é só o templo, não são só as pedras, né? A verdadeira comunidade é formada pelas pedras vivas, que são todos os batizados, cuja pedra fundamental é o próprio Cristo, né? Está no Evangelho também segundo Mateus, né? Quando Jesus diz a Pedro, tu és a pedra, né? Sobre que construirei a minha igreja, ou seja, sobre a fé de Pedro, é que nós também construímos a nossa ligação com Jesus Cristo e com a própria comunidade. Então, é muito interessante porque este texto nos demonstra um valor muito grande da nossa vida. E Pedro vai dizer, vocês são um sacerdócio santo, vocês são a raça escolhida, né? Vocês são aqueles que foram abençoados por Deus, vocês têm uma vocação à santidade, vocês são a pedra viva, né? Escolhida por Deus, né? Para fazer parte desse grande edifício fundado sobre Jesus Cristo. E Sabe de aqui uma coisa, Padre Cláudio, que você está falando um negócio agora e me vem uma ideia, desculpa te interromper. As pessoas não conseguem ir na igreja em tempos de pandemia. E muita gente tem a sensação de que por não receber a Eucaristia sacramental está distante de Jesus, não é? Mas é bom a gente lembrar que Jesus está presente na família, em cada um dos batizados, e nesse pequeno núcleo de igreja que é uma igreja doméstica, um santuário da vida, como dizia o Papa João Paulo II, já na Familiares Consórcio, o Papa Francisco repete na Amoris Laetitia, que a família precisa se sentir igreja. A igreja é uma família, mas a família também é uma igreja. E os pais são sacerdotes do lar. E agora, nesse momento que não dá, por questões sanitárias, de ir na igreja de todas as famílias reunidas, em torno do seu pastor, que pode ser o pároco, o bispo, etc., é preciso que cada família se constitua de verdade como uma igreja. Agora, se a família realmente não tem o hábito de ser esse templo vivo, esse sacerdócio real, essa nação santa dentro de casa, ela vai se sentir longe de Deus. Mas parece que a liturgia desse final de semana é sob medida para quem está nesse tempo de quarentena, não é? São várias questões aqui, eu acho, que podem ser abordadas. A primeira
é que quando Pedro escreve essa carta, ele não escreve a uma igreja em particular, não escreve a uma igreja formada como nós temos hoje. Eram igrejas domésticas, né? Eram igrejas, pessoas que se reuniam nas casas para partilhar a palavra e, quando se podia, claro, também a Eucaristia, mas muitas vezes era o espaço da partilha da oração, da palavra, enfim, né? Ou seja, as pessoas se autocompreendiam dentro desse movimento de fraternidade, né? Se sentiam realmente pedras vivas, e eu acredito assim, que nesse momento de pandemia, o fato de a gente viver em oração, em sentimento de eclesialidade, né? Onde a gente se sente igreja, onde a gente se solidariza mesmo com os sofredores, com os doentes, se solidariza com todas as igrejas que não podem celebrar a Eucaristia, mas podem estar unidas por um sentimento de fraternidade, de amor, de oração, de força, porque aquilo que nos une verdadeiramente, né, não são as nossas forças, não é o nosso intelecto. A gente deve lembrar que o que cria a igreja e o que nos une como igreja é o Espírito Santo, né? E ele é o grande autor e protagonista, né, da igreja. Então, se estamos, né, no Espírito, temos a vida no Espírito e vivemos esse sentimento de união e de fraternidade, de oração, formamos a igreja viva, né? Como existe uma canção, formamos a igreja viva a caminho, né, do reino do próprio Senhor. Né? Maravilha. Eu estou aqui com o Concílio Vaticano II, Sim. que tem a Sacrosanctum Concilium, que é aqui a Constituição sobre a reforma e incremento da liturgia, e no número 7 ela diz isso. Eu queria amarrar toda essa nossa reflexão, inclusive para quem está em casa sem poder ir numa igreja, não é? Participar da missa dominical, e vai participar da liturgia de domingo em casa, e já começa com um vídeo explicativo como esse. Então diz aqui o seguinte: para levar a efeito obra tão importante, Cristo está sempre presente em sua igreja. Então, a presença de Cristo está na igreja família e na família igreja. Presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Então, não é o padre Joãozinho que preside, o padre Cláudio Bus, é o próprio Cristo que está presidindo aquela missa, que é um sacrifício, ou seja, uma entrega de amor para a nossa salvação. Quando, sobretudo, sob as espécies eucarísticas, presente está pela sua força nos sacramentos. Quando alguém batiza, é o Cristo que batiza. Presente está na sua palavra, em casa. O padre talvez não dê para ir na sua casa, mas dá para ler a palavra de Deus, meditar como num momento como esse. E na palavra, e quando a igreja reza, ora, salmo o dia, vamos rezar os salmos em casa, é possível. Ora, então dá para rezar o terço em casa. Ele que prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, fica aí essa mensagem de incremento da liturgia doméstica, né? E além disso que você disse, tanto esse texto de Pedro como Romanos 12, os textos bíblicos nos colocam de que o sacerdócio ele se constitui como uma oferta da própria vida, né? Vocês são sacerdotes, ou seja, todos nós pelo batismo, né, participamos do sacerdócio de Cristo. E sacerdócio não é um ofício só externo, né, mas ele é uma oferta existencial. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no meu caminho, sobretudo quando eu tive um problema de cirurgia, fiquei 2 anos mais ou menos de cama, e eu sempre pensava assim, como viver isso? Né? Como viver como suportar, né,
a dor, como suportar esse tempo que parece inútil, que às vezes não, né, parece não passar. E foi justamente buscando nesses textos que eu compreendi como a gente deve ser cristão nesses momentos, oferecendo até o próprio sofrimento. Unindo a sua entrega à entrega de Cristo na cruz. Aí a entrega de Cristo na cruz. Muito E bom. aqui se dá o mais perfeito sacerdócio batismal. Às vezes as pessoas esquecem que são sacerdotes pelo batismo. Aliás, profetas, sacerdotes e pastores. E se muitas igrejas evangélicas dizem, eu tenho lá o meu pastor. Cada família tem o seu pastor. O pai e a mãe são pastores do lar, né? São sacerdotes da casa, são profetas que devem ensinar seus próprios filhos. Nós vamos agradecendo ao Padre Cláudio esse nosso breve, mas intenso momento de preparação para a liturgia de domingo, né? Por meio de uma Lectio Divina, comentando as leituras. E quero dizer para você que, se Deus nos der saúde e disposição, nós vamos perseverar nesse bom propósito. E a liturgia daqui para frente vai ser muito quente, né? Porque na próxima semana nós já temos o sexto domingo da Páscoa. Continua toda essa história que o Padre Cláudio já contextualizou hoje. Depois temos dia 24, Ascensão do Senhor, que daí toda a história litúrgica, a história da nossa fé, ela avança de modo encantador. E, finalmente, dia 31 de maio, para encerrar esse mês, né, que para muitos é terrível, para outros é maravilhoso, mês de maio, mês das mães, mês das flores, nós vamos ter, além de ser o dia da visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel, vai ser também a missa de Pentecostes, né? Já começando na vigília, Pentecostes, então no dia 31, não é isso? É o domingo de Pentecostes. Eu só queria dizer uma coisa, só sobre a primeira leitura, é interessante, Padre João, porque os 7, né? Por que foram escolhidos os 7 diáconos? Para o serviço. Lembremos que 7 é o número da perfeição. E o texto quer lembrar de que a igreja deve ser perfeita na caridade e no amor fraterno, né? Então, o texto que inicia dizendo assim, os 12, né, que tinham a função, o ministério da pregação e da oração e do testemunho, e os 7 que têm a missão, né, do serviço da caridade, para dizer que a igreja vive da proclamação da palavra, do testemunho do evangelho, mas também vive, né, do testemunho perfeito da caridade. Esse é um convite e é um desafio para todos nós cristãos. Muito bem, oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado, Padre Cláudio. Vamos em frente. Obrigado a todos.